gente, tudo bem? Espero que vocês estejam se cuidando nessa quarentena, que vocês estejam respeitando a quarentena. E antes de começar a aula, igual na semana passada, eu vou dar um recadinho, só para falar sobre o Enem de novo, que a gente conseguiu fazer com que o governo adiasse em pelo menos 30 dias, assim, ainda não é o ideal, a gente ainda tem que continuar nessa luta, mas já é uma coisa, eu acho que já mostra o quanto a gente tem a capacidade de mudar as coisas coletivamente e que a gente pode sim fazer o mundo um lugar mais justo. Então, acho que é o principal que a gente pode levar e continuar na luta sempre. Então, vamos começar a nossa aula, né? Como eu já tinha dito na semana passada, a gente vai estudar nessa semana só o Império Romano em si, que é o período de 27 a.C. até o período de 476 depois de Cristo. E fazendo uma revisão da semana passada para a gente lembrar como é que o Império ele surgiu, foi quando o segundo triunvirato não deu mais certo. O Otaviano ele foi o único que sobrou dos três que estavam mandando e ele se autodenomina imperador. Ele passa a se chamar Otávio Augusto. Esse Augusto vem justamente de divino, vem dessa ideia de um ser adorado, essa ideia justamente dele ser um deus, né? Assim, essa coisa da adoração. E para a gente entender como é que essa organização do Império Romano, como foi que ele ascendeu e chegou no apogeu e de repente ele simplesmente cai em desgraça e começa a dar simplesmente tudo errado, a gente precisa entender 4 pontos muito importantes. Primeiro, isso da escravidão, né? Como eu já tinha falado na semana passada, a organização social romana, independente se está numa monarquia, numa república ou num império, vai continuar a mesma, vão continuar existindo os patrícios, vão continuar existindo os plebeus, os clientes e os escravos. Então, Roma Império é ainda um sistema escravista, né? Inclusive, é uma das coisas que faz Roma chegar ao apogeu e uma das primeiras coisas que faz Roma cair em desgraça e acabar. A segunda coisa é a ascensão do cristianismo, porque começou a se popularizar muito nas camadas mais pobres, né, que são os escravos e os plebeus. A segunda coisa é a divisão do Império Romano em 2 partes, quando o imperador Teodósio, em 395, se eu não me engano, ele resolve dividir o império já em uma crise absurda. Ele divide tanto no Império Ocidental e no Império Oriental, que é para tentar administrar melhor esse território enorme em crise para tudo quanto é lado. E a quarta coisa são as invasões bárbaras, que são povos não romanos que estão tentando invadir o território romano para muitas vezes tentar recuperar as terras que foram tomadas deles, porque Roma, né, se expandiu muito, o território romano é imenso, e para também conquistar território e criar seus próprios impérios, criar sua própria sociedade. Enfim, esses são os 4 pontos que a gente precisa entender, então vamos lá. Como eu tinha dito, o primeiro imperador foi o Otávio Augusto, em que ele, a partir de 27 a.C., e quando ele entra no poder, ele declara 2 medidas importantíssimas que ficaram durante anos no Império Romano, foram passando durante vários imperadores, várias dinastias diferentes. A primeira dessas é a Pax Romana, ou Paz Romana, se vocês preferirem, pode ser realmente chamada assim, que nada mais é do que a romanização do povo romano. Nossa, mas óbvio, né? Pô, se eles são romanos, então eles são romanizados. Mas assim, não é tão óbvio assim. O que foi a romanização? Roma, cada dia crescendo mais, se expandindo territorialmente. Então, obviamente, dentro dessa expansão territorial, tinham povos que tinham culturas diferentes, que falavam línguas diferentes, enfim, tudo diferente, até o jeito de se organizar socialmente e economicamente era diferente. Então, o que Roma fez? A partir dessa romanização ou esse projeto de aculturação dos povos, eles passaram a literalmente romanizar as pessoas. O que é romanizar? Ensinar o latim, construir obras públicas para que eles pudessem cultuar não só a arquitetura romana, mas a socialização romana, a religião romana, a língua, né, como eu já falei, o jeito de se organizar socialmente e economicamente. Então, foi um período de grande construção de obras públicas, um período de construções de aquedutos, estradas, para que o exército chegasse cada vez mais com facilidade e mais rápido nesses lugares, também não só para passar essa cultura romana, mas também para controlar qualquer tipo de rebelião. Assim,
o nome império não é porque tinha um imperador só, tinha a estrutura de império. Se você tá contra, você vai ser reprimido, você pode se tornar escravo, você pode ser morto. Então, teve toda essa romanização mesmo, espalharam a cultura romana por todos os lados. E a segunda medida importantíssima também foi a política do pão e circo, a tão famosa política do pão e circo, que nada mais é aquela máxima: ofereça alimento e diversão e tá tudo bem. Porque assim, os imperadores, eles tinham que agradar, eles eram os caras que mandavam, mas assim, o número da população era muito maior do que o número do exército. Por mais que o exército tivesse uma força, fosse um exército muito bem treinado, o exército romano venceu todas as guerras que eles se propunham a batalhar, né, a lutar, mas assim, a população ainda era uma maioria. Então, se todo mundo resolvesse se revoltar, não tinha como o exército, eles podiam chegar e tirar o imperador. Então o imperador, ele também tinha que agradar. Então o que ele fazia? Criou essa política do pão e circo. Nada mais é do que, de vez em quando, uma vez por mês, eu vou dar uns cereais para vocês, vou dar uma comida para vocês não morrerem de fome, e toda semana a gente vai ter um espetáculo. E o que era nada mais ou menos espetáculo? Sabe o Coliseu de Roma, o famoso Coliseu de Roma? Eles botavam as pessoas para verem peças lá, a maioria das vezes eram assassinatos, né, porque eles pegavam as pessoas, enfim, que já estavam julgadas à morte, seja o que for. Mais pra frente a gente vai ver quem eram essas pessoas, graças a Nero, e eles jogavam lá dentro e viam os leões, batalhas, enfim, basicamente isso. Eles davam diversão ao povo, eles davam comida ao povo, agradavam o povo, isso limpava a imagem do imperador, fazia com que, nossa, como o imperador é bom pra gente, olha como é que ele dá diversão e comida. Então, assim, basicamente era a alienação mesmo do povo, para eles pegarem e não verem o que estava acontecendo bem na frente deles. Esse período que ficou vigente a Pax Romana e a política do pão e circo é chamado de Alto Império Romano, né, que foi o apogeu do império, estava crescendo muito, tanto economicamente, politicamente, socialmente, territorialmente, estava só uma coisa boa. Só que aí, poxa, como é que pode um império desse tamanho, né, toda essa questão dessa conquista de todos os âmbitos possíveis, né, numa sociedade, como é que pode ter entrado em colapso assim? Como isso aconteceu? Então vamos lá, lembra que eu tinha falado dos 4 pontos importantíssimos para a gente entender, né, a história do Império Romano. Então vamos lá, durante esse período muito bom de ascensão, que passaram por várias dinastias e imperadores, já tinha surgido, estava crescendo o cristianismo. E o que o cristianismo pregava? Ele pregava igualdade entre os homens, ele pregava um discurso totalmente contra a acumulação de bens, essa coisa de uma pessoa ser melhor e maior que a outra, era monoteísta, ou seja, só acredita em um Deus, a gente não pode adorar nada e nem ninguém além de Deus, ou seja, o imperador não pode ser adorado. E tem essa ideia de filantropia, essa ideia de igualdade, essa ideia de ter um povo oprimido, e esse povo oprimido ele merece mais. Então foi uma religião que começou a se popularizar muito rápido nas camadas mais baixas de Roma, que eram os escravos e os plebeus. E assim, os escravos e os plebeus eram a grande maioria da população romana, não eram os patrícios. Eram as pessoas pobres, as pessoas que não tinham uma representação política, né, uma representatividade política de fato. Então isso começou a incomodar o Império Romano. O Império Romano começou a olhar, começou a falar, pô, não tá dando certo, porque, como eu já falei, as ideias do cristianismo batem justamente de frente contra as ideias do Império Romano. Primeiro, tudo que era politeísta. Segundo, que como é que a gente pode ter um imperador se a gente só pode adorar a Deus? O imperador não pode ser adorado, ele não pode ser essa figura, essa centralização de poder, de religião, de tudo. Não existe isso. E não tem essa coisa, como é que pode ter gente passando fome se tem uma pessoa que está comendo? Então, assim, o cristianismo começou a trazer essa consciência para os pobres. E aí, foi quando Nero entrou em ação, o grande e famoso Nero, o que botou, dizem que botou, tem outros que dizem que não, que botou fogo na cidade de Roma e deixou Roma pegar fogo, inclusive justamente para poder culpar os cristãos. Nero, quando ele entra no poder, ele declara oficialmente proibido
Sim, de jeito nenhum. Não pode ter cristão, não podem cultuar o cristianismo, não podem fazer nada. Então, assim, começou de fato uma perseguição contra o cristianismo quando Nero entrou no poder. Lembra que eu tinha falado das pessoas que iam para as arenas para divertir o povo? Então, a maioria das pessoas que iam, por exemplo, para o Coliseu, para esse espetáculo, né, eram os cristãos. Eles pegavam, eles capturavam e falavam assim, bom, né, não tá dando muito certo essa aqui, a gente só perseguiu você, vamos fazer alguma coisa com você, então vamos entreter nosso público, mostrar, ó, se você é cristão, e também uma forma de botar medo nas pessoas, né, de falar, ó, você não vai ser cristão, se você for cristão vai acontecer isso com você vai morrer. E a segunda coisa que deu um pontapé inicial para a queda de Roma foi quando eles decidiram parar de expandir o território, porque eles pensaram assim, bom, tá bom nesse território, já tá bom. Vamos dar uma segurada, porque estão vindo as invasões bárbaras, ó, mais um ponto aí. Estão vindo as invasões bárbaras aqui, eles estão querendo recuperar o território deles, estão querendo montar aqui em cima da gente, então vamos dar uma segurada, vamos parar de expandir um pouco o nosso território para criar uma proteção e até pra gente se desenvolver melhor com a área que a gente já tem, entra naquele projeto de romanização que eu falei. E aí começou o segundo problema. Porque como é que eles teriam escravos se eles não estavam mais invadindo o território? Lembra que eu falei que lá na primeira aula de Roma, que a maioria dos escravos eram capturados de guerra? A maioria mesmo. Como é que eles teriam escravos se eles não estavam mais conquistando território? Não tinha como. Então, a partir daí, lentamente, obviamente, começou a ter falta de escravo, porque assim, foram passando os anos, os escravos foram morrendo, os escravos tinham uma expectativa de vida muito baixa, porque, né, eles sofriam, eles faziam todo o trabalho sujo, manual, e junto também teve essa perseguição dos cristãos, porque muitos escravos se convertiam ao cristianismo, então os escravos foram diminuindo, e isso foi trazendo um certo problema para a economia romana. Então a gente já entendeu que tem uma esfera de problema vindo aqui, que é a questão da crise na escravidão. Sem escravo, o Estado não produz, a economia não se movimenta, não tem dinheiro. E a gente tem aqui o problema do cristianismo, certo? A gente já tem o Constantino aqui, que já falou, ó, tudo bem, então o cristianismo não vai ser mais perseguido. E aí, tem vindo um problema pequenininho aqui assim, que ele vai aumentando justamente porque esse problema da escravidão está aumentando. O que acontece? Estavam acontecendo as invasões bárbaras. E assim, a gente chama de bárbaros porque que é assim que os romanos os chamavam, né? Que eram os povos não romanos, que não falavam latim, não eram da cultura romana. E, enfim, tem aqui o problema da escravidão crescendo. O problema econômico crescendo, principalmente. A partir do momento o império não passa a ter mais dinheiro e, com isso, o exército se enfraquece. Então, o que acontece? O problema econômico devido à escravidão está assim. Ele vai fazendo sim, o problema das invasões bárbaras também vai crescendo. Porque não tem mais exército para proteger a região romana. O exército está cada vez mais fraco. Tá faltando homens, está faltando pagamentos, está faltando, enfim, equipamento, está faltando tudo. O exército não tem mais força. Então, a gente tem essas três esferas. A esfera da escravidão e econômica, a esfera das invasões bárbaras e a esfera do cristianismo. E o que acontece? Isso tudo foi acontecendo ao longo dos anos, depois de Constantino ter falado, ó, não tem problema mais ser cristão. E aí chega Teodósio ao poder. E o que o Teodósio faz? A primeira medida que ele faz é talvez o maior simbolismo do quanto já o Império Romano estava enfraquecido, o quanto a cultura romana estava enfraquecida. Porque ele pega e ele converte o Estado romano, o Império Romano, em um Império cristão. Então ele não só fala que como os cristãos não tem problema você exercer sua religião, como ele fala, a partir de agora o Estado vai ser cristão. A gente vai louvar a Deus. A gente vai seguir as doutrinas do cristianismo. Então você vê quanto já estava enfraquecido. Se antes era Roma que romanizava as pessoas, era Roma que passava a cultura, era Roma que conquistava, Roma passava a implodir. Porque pensa só, você tem uma cultura tão forte, uma cultura que durou regimes políticos diferentes, que
veio da monarquia, passou pela república e agora está no império. Então, a partir do momento que a sua religião muda, que o Estado ele pega e declara, olha, a gente não vai mais acreditar na religião romana, a gente não vai acreditar mais no nosso Deus, a gente vai acreditar num único Deus. Então, assim, você já viu que já teve o primeiro choque. E, além disso, tem essa questão da cristã, eu já falei, né? Tem dos bárbaros, questão da escravidão e econômica. O Teodósio, ele conseguiu não lidar mais com tudo isso junto. Tava crescendo cada vez mais, Ele não estava conseguindo lidar com as invasões bárbaras vindo do Ocidente, do Oeste, né? E não estava conseguindo lidar com o do Oriente. Então, o que ele fez? Vou dividir o Império Romano em duas partes. É a partir dessa divisão que a gente já percebe como o Império ele já está muito enfraquecido, porque ele não é mais uma unidade. A gente vai percebendo como culturalmente o Império Romano já estava completamente enfraquecido e a queda dele passou a vir de dentro para fora, que justamente como eu já falei, a questão deles adotarem o cristianismo já mostra o quanto eles não estavam mais aguentando, sabe? Porque a gente pega e pensa, poxa, a cultura romana, a religião romana, ela passou por uma monarquia, por uma república e por muitos anos de império. A partir do momento que ela cai, a gente mostra o quanto eles já estavam muito enfraquecidos e, podemos dizer, desgastados. Então, assim, tem a divisão do Império do Ocidente e do Oriente, e o império que realmente vai cair é o do Ocidente, porque assim, eles não conseguem suportar as invasões bárbaras. E é importante ressaltar que essas invasões bárbaras que eu digo, não foi logo uma invasão que chegou e, vamos quebrar a cidade toda, vamos matar o imperador, vamos matar os patrícios, Não foi. As invasões bárbaras, elas foram lentamente acontecendo. Foi uma mistura. Literalmente uma mistura. Os povos não romanos, né, que eles chamam de povos bárbaros, eles começaram a se integrar à sociedade romana, a pegar alguns costumes, e também os povos romanos começaram a pegar alguns costumes desses povos germânicos. Então, assim, voltando a falar essa parte importante da cultura, né? E o Império do Ocidente não se recuperou economicamente, não se recuperou financeiramente, socialmente, culturalmente, nada, até que em 476 os hunos, que eram um dos povos bárbaros que estavam fazendo parte dessa invasão, né, do território romano, porque eram alguns, não era só um, é importante a gente falar, porque inclusive esses povos que vão dar o início ao que a gente chama da Idade Média, a gente vai estudar justamente eles, como foram a formação deles, e alguns desses povos eram os germânicos, eram os hunos, os visigodos, os ostrogodos, desculpa, é difícil de falar essa palavra, os francos, os anglo-saxões, eram alguns desses, né? E, enfim, aí chegou a partir do momento que os hunos, quando chegou a segunda onda de invasão, podemos dizer assim, dos hunos, os hunos pegaram, invadiram, e aí sim teve realmente uma luta, uma batalha, que foi quando eles mataram o imperador, e eles tomaram poder e dividiram o território do Império Romano do Ocidente em pequenos reinos, né, para cada um, para os ostrogodos, para os visigodos, para os hunos, para os anglo-saxões, cada um pegou um pedaço do território e ficou para eles. E enquanto isso, o Império do Oriente, né, se tornou o Império Bizantino. Continuou sendo um império por muito tempo, mas não era mais o Império Romano e passou a se chamar Império Bizantino. Gente, então essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, tirem dúvidas. Tem um material de leitura que eu deixei. Também tem os exercícios, façam os exercícios que eles são muito importantes. E até na próxima semana, que a gente vai começar a Idade Média, né? Que, como a gente já viu, a queda do Império Romano do Ocidente foi importantíssimo para começar essa nova era da história, que é o Império Romano, os povos que derrubaram o Império do Ocidente, eles começaram essa fase da Idade Média, e a gente vai estudar justamente isso na próxima aula. Então é isso. Um beijo e se cuide!